Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração para vocês. Então, gente, eu tenho aí um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca amanteigada de baunilha. Ela fica desse jeito mesmo, tá, gente? Ela fica douradinha por fora e bem clarinha por dentro. A gente já tem videozinho dessa massa aqui no canal. O recheio desse bolo foi de brigadeiro branco com prestígio. Então, gente, como de costume, eu comecei batendo aí, né, o meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso, e começo fazendo a pré-camada no meu bolo. Gente, essa pré-camada ela serve para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar algumas imperfeições e também tirar um pouco, né, das bolhas de ar que fica. Se eu colocar o chantilly de uma vez no bolo, pode ser que ele crie bolha de ar, tá? Então, esse chantilly, ele serve, essa pré-camada, no caso, ela serve para minha segunda camada de chantilly não entrar bolha de ar. Porque geralmente essas bolhas de ar, geralmente ela estoura, ela explode aí quando o bolo já tá quase pronto, já tá quase finalizado. Quando dá, né, quando acontece e eu tô em casa ainda, né, na decoração do bolo, então eu consigo resolver. Mas depois que vai pra mesa do cliente, gente, fica muito feio. Então, eu faço sempre essa pré-camada no meu bolo. E hoje eu tô falando aqui um pouquinho, né, da importância dessa pré-camada, que é justamente para isso, tá, gente? Para não dar bolha de ar no seu bolo e acabar ficando feio ela estourar na mesa do cliente, né, ou no transporte. Aí fica aquele buracão bem grande no bolo. Então, essa pré-camada ela serve para selar, né, a nossa segunda camada no bolo e não dá tanta bolha de ar do jeito que eu tô falando, tá? Em seguida, gente, eu vou começar a hidratar o chantilly. Lembrando que o chantilly que eu tô usando é o Amélia. Quando eu uso o Amélia, eu hidrato com leite condensado, e quando eu uso o chantilly da marca Gran Finale, eu hidrato ele com leite, tá? Hidratei o meu chantilly, tá bem hidratado, bem lisinho. Agora eu vou colocar na minha manga de confeitar sem o bico para me auxiliar, tá, gente? A quantidade que vai pro bolo, para uniformizar também a quantidade que tá indo pro meu bolo. Então, coloquei na minha manga de confeitar sem o bico. Vou fazer ali, ó, uma camadinha na parte de baixo e uma também na parte de cima. Em seguida, eu vou vir depositando esse chantilly em formato de zigue-zague. Gente, eu percebi que dessa forma o bolo ele acaba levando menos chantilly e acaba sendo uma economia pra gente e pro cliente também, né, para não ficar aquele bolo com bastante chantilly. É claro, né, que tem decoração de bolo, bolo com roseta, tem decoração de bolo que leva trabalhado de bico, que acaba tendo um pouquinho, sim, de excesso de chantilly. Mas quando o bolo é espatulado, quando o bolo é liso, fazendo dessa forma, ele não fica com excesso de chantilly, tá, gente? Então, depositei o meu chantilly bem hidratado no bolo e agora eu vou selar esse chantilly no bolo, justamente também para não entrar a camada de ar no bolo, tá, gente? Para tá selando, para não entrar bolha de ar. Então, eu pego a minha espátula de alisar, vou passando ali em toda a lateral, em toda a parte de cima, selando todo esse chantilly na minha pré-camada. Venho com a espátula de alisar, uma espátula lisa, venho tirando todo o excesso, tanto da lateral quanto da parte de cima. Quando eu vejo, gente, que o bolo ficou com algumas falhas profundas, essa daí é a bolha de ar, tá vendo? Que deu para perceber, então eu fui lá, estourei um pouquinho, eu estourei a bolha de ar, né? Abri o buraquinho ali que tava nela e depositei um pouquinho mais de chantilly. Então, gente, quando eu passo a espátula, que eu vejo que fica um buraquinho, né, um pouquinho imperfeito, eu vou lá, aí é onde eu sei que tá faltando chantilly e eu preciso ali depositar um pouquinho mais de chantilly nesse bolo, tá? Então, todas as vezes que você passar a sua espátula de alisar e ficar com aquela imperfeiçãozinha, um buraquinho onde a espátula não chega, então é porque ele tem que colocar um pouquinho mais de chantilly, tá bom?
Em seguida, eu medi aí a espátula que eu ia utilizar. Essa cliente, ela não mandou, gente, foto inspiração do bolo, então eu fui tirando da minha cabeça mesmo, tá? Então, eu peguei a espátula, como o bolo ficou alto, eu tenho uma espátula de 16 centímetros e também tenho a espátula de 20 centímetros. Só que as espátulas que eu tenho grande não são todos os desenhos que eu tenho da pequena. Da espátula pequena, dessa transparente, eu tenho aproximadamente, são 30 e poucos desenhos. E essa grande eu tenho 14 desenhos de espátula, né, com a minha espátula de 20 centímetros. Então eu gosto bastante de usar as pequenas, porém tem vezes que o bolo fica muito alto e eu não consigo, né, ter o tamanho certo para poder estar espatulando o meu bolo. Mas esse daí deu e era a espátula mesmo que eu queria usar. Como a cliente não mandou foto inspiração, ela pediu, né, as imagens do topo de bolo, as imagens que ela gostava. Ela pediu churrasco, Flamengo, a moto, futebol, ela gostava muito. Então, ela pediu para mim fazer o topo de bolo, né, com essas imagens e mandar a foto para ela do topo como ficaria. Então eu mandei a foto para ela, montei o topo de bolo, né? Mandei a foto para ela de como ficaria. Ela aprovou. Porém, gente, eu ia fazer esse bolo com uma decoraçãozinha como se fosse do Flamengo, usando aí o chantilly preto, né, e vermelho. Porém, eu não tinha chantilly preto aqui em casa. Umas semanas atrás eu joguei meu chantilly fora, meu chantilly é mole, meu corante fora, né, que tinha só restinhos e deixei, né, de renovar o meu estoque de corante. Porém, gente, eu esqueci que eu não tinha corante preto. Então eu fui fazendo aí umas graminhas no bolo. Então, como a cliente não tinha mandado foto inspiração da decoração do bolo, então eu fui tirando aí da minha cabeça usando o que eu tinha, né, para estar decorando aí esse bolo. Então, peguei o meu bico chuveirão, né, da Wilton e fui fazendo as graminhas tanto na parte de baixo do pezinho do bolo quanto na parte de cima. Em seguida, eu vou colocar aí o meu topo de bolo com bastante cuidado, com bastante delicadeza, com bastante harmonia, tá, gente? Porque precisa ter harmonia. Então, depois de feita essa graminha, eu vou centralizar, vou colocar o topo de bolo ali em cima da mesa e ali eu consigo entender onde que vai cada foto, né? Cada decoração, cada. Então, feito isso, vi que o bolo já estava prontinho, vou centralizando ali, né, o meu escudo do Flamengo na frente do bolo. Em seguida, eu vou com toda a harmonia, gente. O que não deu para colocar, porque eu imprimi mais coisinhas do Flamengo. O que não deu para colocar, eu não coloquei, para não ficar excesso de topo de bolo, de topo, né, em cima do bolo. Tá? Então eu coloquei ali a churrasqueira, as mesinhas. Ela falou que ela gostava bastante da cerveja Heineken, então botei logo 2 garrafas grandona ali, né, da cervejinha. Coloquei uma árvore também, né, para ter harmonia, porque tá remetendo aí a graminha, um dia de churrasco, um dia de futebol, né, um dia bem bonito ali com a cerveja, com a mesinha. Então, achei que ficou bastante legal esse bolo, né? Gostei bastante de trazer ele aqui para vocês. Se vocês gostaram, gente, dessa ideia, não se esqueça de seguir a gente aqui no canal, assinar o sininho de notificação, deixar aqui nos comentários também, para não perder nadinha, tá? Toda semana a gente está trazendo novidade aqui no canal e a gente também está trazendo bastante dica. Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E esse ficou o nosso topo de bolo, nosso bolo, a nossa decoração de bolo de hoje. Eu achei que ficou lindo ali com tudo ali que a cliente gostava, né? Eu espero também que a cliente gostava, não, que a cliente gosta. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.